Amém. Boa noite, Igreja Linda da Videira. É um prazer imenso novamente estar aqui para novamente transmitir aquilo que Deus colocou aos nossos corações. E eu vou dizer aos irmãos que o sermão de hoje à noite foi bem difícil. Ontem, se eu não me engano, era 1h da manhã, eu estava falando com o pastor Aloysio, eu já tinha rasgado uns 3 sermões. Porque toda vez eu fazia um sermão e orava a Deus e Deus não me mostrava que era aquele. E lá eu rasgava, ele lá fazia outro, e assim foi fazendo. Apesar do que eu escrevia, falava profundamente ao meu coração, nunca chegava naquilo que eu precisava transmitir à igreja. E buscando, Deus veio e mostrou o que eu precisava falar. E eu vou dizer que sempre me surpreendo com Deus. Deus é sem palavras para descrever o quanto é maravilhoso. Às vezes me faltam palavras para dizer o quanto é maravilhoso servir a Deus. Pela manhã a gente falou, sobre missões, uma área da qual é a minha paixão, é para onde eu pretendo daqui a algum tempo estar. Eu já trabalhei com missões em alguns aspectos dentro dos presídios, já trabalhei com missões com pessoas que eram dependentes químicas, já trabalhei com missões em povos que passavam necessidades, e assim eu pretendo um dia não sair mais do campo missionário. Não sei qual será esse tempo, mas Deus sabe qual é. E eu fiquei pensando sobre sonhos, sobre realidade, sobre momentos e sobre desespero. Coisas conflitantes que estão ao nosso redor em todo momento. Eu digo que o lobo que está dentro de mim e a ovelha que está no meu ser vivem em brigas constantes. O lobo tentando a todo momento se alimentar da ovelha, que a todo momento, se não tiver o pastor ao lado dela, o lobo vem, a devora e toma conta de todo o ser. O lobo e a ovelha são coisas das quais estão nos meus dois extremos. De um lado está totalmente o lobo, e de um outro está totalmente a ovelha. Mas qual é que vai vencer essa luta? Qual é que vai vencer esta dificuldade, desta luta entre espírito e entre carne, entre o lobo e entre a ovelha? É aquela que você mais alimentar. A que você mais alimentar, sempre será a mais forte. Se você der mais alimento ao lobo, o lobo vai devorar a ovelha. Mas se a ovelha receber os nutrientes certos, necessários, o lobo nunca chegará perto dela, porque o pastor sempre estará com o cajado, pronto a proteger os ataques ferozes do lobo. E eu pensando nisso, eu cheguei a uma grande incógnita na cabeça, e essa incógnita é: qual é o segredo para que eu e você venhamos vencer as dificuldades das quais passamos? Eu fico imaginando, eu vou tirar eu do jogo, porque não quero falar de mim, mas eu fico imaginando as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento. Dificuldades diversas. Alguém que estudou anos, investiu muito dinheiro nos seus estudos, e aí vem a pandemia e
destruiu a sua carreira. Fez com que aquela pessoa perdesse aquele emprego que ela tanto almejou durante a vida toda. Ela se preparou desde os seus primeiros anos, foi pré-vestibulinho, pré-vestibular, pré-não sei o quê, pré-não sei o que lá, e ele foi estudando, e foi estudando, e foi estudando, e foi estudando, e aí ele entrou estagiário, virou supervisor, virou coordenador, virou gerente, virou diretor, virou presidente. Cheguei aonde eu queria. Mas aí vem a pandemia, tirou ele da onde ele tanto sonhou. Fico imaginando de outras partes, alguém que fez um plano tão lindo de ser um missionário no campo. E ele estudou, foi para um bom seminário, entregou sua vida a Deus. Em todo momento ele estava em comunhão com Deus. Era um homem de palavra, de leitura, de oração. E, de repente, vinha a pandemia. E ele ficou preso no campo, sem poder fazer o trabalho e sem receber o sustento. E olha a aflição que esse homem passa. Longe da família, sem sustento e sem o porquê estar ali. Imagine em outra oportunidade, alguém que fez um grande planejamento e o casamento dos seus sonhos, anos passando, juntando dinheiro, vendo os melhores salões, degustando os melhores buffets, vendo os melhores convites, sonhando a cada segundo pelo seu casamento, a sua lua de mel, e veio a Covid e levou um dos noivos. Imagine uma mãe, ou alguém com a esperança de ser mãe, planejou vida, e ali montou o seu enxoval, planejou tudo, e de repente, o seu filho se foi. Vivemos um momento de crise existencial total no ser humano devido à pandemia. Eu duvido se durante esses 4 meses, em algum momento, você não se perguntou o que eu faço nessa terra. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui em pleno 2020 passando por esta pandemia? Esses dias eu vendo o jornal e passou um senhor de 100 e alguns anos que tinha se recuperado da Covid. E ele falou: eu posso dizer, eu passei pela gripe espanhola, venci a gripe espanhola, eu peguei Covid e eu venci a Covid. Mas eu fico imaginando por outro lado aqueles que tinham 10 anos e a primeira pandemia que passou, sua vida foi ceifada. E como o desespero daquela mãe que fica pensando, e agora não tenho mais o meu filho no meu colo. E com isso nós temos visto o suicídio aumentando, a depressão aumentando, a dependência de remédios para dormir aumentando, de calmante aumentando, pessoas que não sabem mais o que é dia, o que é tarde, o que é noite, pessoas que parecem, quando eu estou ao meio, que estou no The Walking Dead, um monte de zumbi andando na minha frente, sem direção, sem vida, sem um porquê estar andando. Eu fico imaginando aquele zumbizinho, olha para a cara e é igual. Não tem vida, não sabe o que está fazendo, está desorientado, está perdido. Salmo 125, versículo 1, um salmo bem conhecido de todos, o canto da peregrinação do povo de Deus, quando o povo está saindo do deserto, e o povo olha para trás e vê todas as coisas que eles passaram, lá no Egito, lembram das 10 pragas, lembram da escravidão, lembram de todos que ficaram para trás, porque morreram de fome,
no Egito, porque morreram chicoteados no Egito, porque ficaram presos no Egito, porque foram deformados no Egito, e o povo vai caminhando e vai saindo daquilo, e eles olham para a situação deles naquele momento, e eles dizem: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E este é o cerne da nossa mensagem de hoje. Qual o segredo para vencer as dificuldades? E a primeira que eu posso chegar é a confiança. Na célula de quinta-feira, a gente falou que a confiança gera fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos confiança em Deus, quando eu e você vemos e olhamos para quem é digno e é de direito, capaz de sustentar a minha vida e a sua, nós permanecemos como um monte de Sião. De manhã vem o alto calor e ele continua. À tarde vem a baixa temperatura e ele não se abala. Ele permanece intacto. Porque por mais exaustor que seja o calor pela manhã, e por mais frio que seja a noite, quem sustenta o monte é Deus. Não é a temperatura extrema para um outro lado, e não é a extrema para o outro que sustenta o monte. É Deus. À noite está lá e tudo congela, porque o frio no deserto é muito alto durante a noite, e congela toda a parte extrema do monte de Sião. Mas de manhã, quando o sol nasce, aquele gelo vai se derretendo, e ele vai refrescando o monte para a parte de baixo. E todas as plantas e os animais vão se alimentando com aquela suor do gelo que vai derretendo. E eles vão saboreando. E eles ali vão sobrevivendo. E por mais que esteja extremo os dois lados, um completa o outro. Porque é Deus quem sustenta o monte. E eu e você, quando perdemos a visão de que é Deus que sustenta a nossa vida, de que independente se está muito quente ou se está muito frio, em um momento minha vida está muito bem e na outra momento minha vida está muito ruim, é Deus quem está no controle dos dois extremos, seja ele muito bom, seja ele muito ruim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto tanto desse versículo que está em Romano, porque quando você vai ver, todas as coisas cooperam. Essa parte do cooperar, ela vem de um termo do exército romano, do qual o exército, independente da situação, ele cooperava para a vitória de Roma. Se o exército estivesse ali, pronto para ser ceifado, e aí quem viu já o filme O Gladiador vai entender um pouco do que eu estou falando, no momento que eles estão ali reunidos, né, para poder ir para a batalha, o Maximus, o líder deles fala: irmãos, se alguém abrir seus olhos e olhar e acordar em pastos verdejantes, lembre-se, você não estará mais aqui, você estarás no Eliseu. Mas enquanto estiverem aqui, força e honra. Essa deveria ser a frase para o cristão. Irmão, enquanto você estiver aqui, força e honra a Deus. Força em Deus e vida para honrar a Deus. E se você abrir seus olhos
e entender que está em um lugar com muita paz, os anjos cantando, as harpas tocando, dê glória, porque você já estás no céu. Eu fico imaginando, a gente deveria falar isso, né? Saiu aqui, todo mundo acabou o culto e o pastor fala: irmão, que a paz seja convosco. E se amanhã, quando você abrir os seus olhos, escutar os anjos, um lugar lindo, uma paz que excede todo entendimento, uma felicidade da qual você não explica, fique feliz, porque você está no céu. Então lute enquanto você vive. Lute. A vida é feita para lutar. Mas um outro momento, e porque a gente se vê tão aflito na dificuldade, é porque eu não sei para onde eu olho para a angústia. Você já parou para pensar? Quando você não sabe o que fazer, você não sabe aonde procurar o que fazer, porque você não sabe nem onde é o começo. Eu estava vendo o jornal esse dia, e aí você tira pela pandemia. A coisa mais pesquisada no Google é como fazer pão em casa. Ninguém tem nada para fazer. A galera está inventando. E aí o cara vai lá e procura como fazer pão. Eu fico imaginando a qualidade desses pães. Deve ter uns que dá até para levar, caso tu for saltar, né? Taca na cabeça, tu desmaia o bandido e sai correndo. De tão duro que está saindo o caboclo. Mas um cara está na angústia, não está ansioso, ele não sabe o que fazer, vou procurar alguma coisa para fazer. Como fazer pão. Eu mesmo vou fazer meu pão francês. O pão, em vez de sair francês, sai japonês, que você nem entende o que é aquilo. Porque o japonês fala lá mandarim, tu não entende nada. É igual o pão que o cara está fazendo em casa. Sai um pão, em vez de francês, sai um pão japonês. Você não entende nem a primeira letra, não dá nem para comer. E assim a gente também. Quando a gente está na angústia, a gente começa a procurar um monte de coisa. 10 frases que acalmam o coração. Como buscar a paz interior. Músicas para dormir. Ela já riu ali, alguém já procurou músicas para rir, para dormir. Outras coisas são livros de autoestima. Como buscar o empoderamento. Mas esquecemos do que diz o Salmo 121. Eu acho lindo. E estará o salmista de novo na peregrinação, e o deserto, e não tem água, e não tem comida, e não tem nada, e uma desertura só, o deserto quente, frio, e quente. Ele está peregrinando, e ele para. E ele diz: levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando ele está na peregrinação, está lá, no tudo parece que tem um nada, está no deserto, e olha para um lado, areia, olha para o outro, areia, olha para frente, areia, olha para trás, areia, não tem nada, nem uma Coca-Cola para tu beber, não tem nada. O McDonald's, aquele Mac, né, podrão, né, X podrão, não tem um X podrão, não tem um nada, e o cara olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus, e aí, como é que eu bebo a água? Queria estar aquela comidinha da mamãe, um arroz, um feijão e um ovozinho frito, não tem nada. Ele olha, para, respira e diz: levo meus olhos para o monte. E de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu e você esquecemos, por muitas vezes, de onde vem o nosso socorro. E aí fazemos as pesquisas no Senhor Google, e o nosso socorro acaba vindo de lá. E por mais louco que seja, em vez de você arrumar a solução, você arruma mais confusão. Eu me lembro
de uma vez, e eu não quero criticar psicólogo, existe psicólogo e psicólogos. Existe psicólogo lobo e o psicólogo ovelha. Então, não estou criticando a profissão, porque em todas as profissões existe o lobo e a ovelha. Mas alguém, na sua crise existencial, foi procurar um psicólogo para poder consultar. Alguém conhecido meu. E no psicólogo, ele começou a falar. E a frase do psicólogo é: você precisa libertar o que está preso dentro de você. E ele libertou o que era mais que alimentava a vida dele. Ele queria experimentar coisas diferentes. Esta era a grande luta dele internamente. De saber se realmente as coisas diferentes fariam bem, porque todas as pessoas que ele conheciam falavam: cara, tu tem que fumar um cachimbinho da paz, o negócio é bom, cara. Pô, tu dá uma cheiradinha no negócio, te deixa, ó, tu vê o céu, vê os anjos, vê tudo. E lá foi ele. Entrou pro mundo das drogas, entrou pro homossexualismo, e no final viu que a sua vida não tinha mais sentido e atirou. Para onde eu e você temos olhado? No meio das dificuldades. O salmista nos diz: levanto os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor? É o Criador dos céus e da terra. Ele é dono de tudo que há, de tudo que foi criado. Então ele é o único capaz de te dar o alívio, de tirar aquilo que está em aflição na sua vida, porque foi ele quem criou todas as coisas, e por ele ser o dono de todas as coisas, basta que ele dê uma palavra, que isso cessará na sua vida, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso, e aquele que tem o direito sobre a criação, é o único capaz de mudar a patente. Se você já comprou alguma coisa, vou pegar um exemplo da Coca-Cola, porque ninguém faz Coca-Cola. Todo mundo sabe a fórmula da Coca-Cola. Mas não faz porque a patente é da Coca-Cola. Se você fizer, você está fazendo plágio, vai ser preso, vai responder processo, provavelmente tu nunca mais vai abrir uma empresa. Porque hoje em dia, com a tecnologia, o cara pega o refrigerante, joga numa mesa de vidro igual a essa, lá ele pega toda a composição química e vai falar: isso aqui é a fórmula da Coca-Cola. Você copiou. Você vai ser preso. Não é porque ninguém sabe a fórmula, é porque você não pode copiar a fórmula. Porque o dono é alguém que inventou. E assim é o nosso Deus. Ele é o dono de toda a criação. E ele é o único capaz de mudar uma molécula, porque ele é o dono. Ele é o dono dessa patente. Não é o livro de autoajuda. Não é a fórmula mágica. Não é as músicas para dormir. Não estou falando que você não tem que ouvir música. Música faz bem. Né? Dependendo da música também. Né? Tem umas aí que, meu Deus do céu, mas uma boa música faz bem. Então, você precisa elevar os seus olhos para o Senhor. E isso não acontece devido eu e você não conhecermos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós não conhecemos, ou fingimos que não conhecemos. E o nosso problema acaba se tornando maior do que o nosso Deus. Deveria ser eu e você bater no peito e falar: problema, Salmo 19, 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Você não é maior do que o Deus que eu sirvo.
Toda a criação proclama a sua glória, e o firmamento, a obra de suas mãos. O meu Deus é maior que os meus problemas. Ficamos frustrados quando algo sai de errado. Planejamos tanto, como eu falei aqui, sobre estudos, sobre tudo, e colocamos toda a nossa força sobre os nossos planos. E quando algo sai de errado, acabamos afundando junto com esse algo errado. Nós ficamos tão desesperados que perdemos o norte, o horizonte, perdemos todos os sentidos e a nossa vida se torna um vazio existencial do qual eu e você não conseguimos sair. E esquecemos de Provérbios 27:1, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Planejar é preciso, mas confiar em Deus é muito mais necessário. Somos falhos, não sabemos o dia de amanhã, e às vezes nos gabamos do dia de amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, e botamos na rede social. Amanhã o grande dia. Amanhã o dia da conquista. Amanhã Deus trará a vitória. Amanhã Deus irá levantar as minhas necessidades. Mas antes nem consultamos a Deus. E nem sabemos se Deus está nesse negócio. E se esquecemos que não sabemos como será amanhã ou um outro dia. Mas sabemos quem é o Deus, quem controla todos os dias. Precisamos confiar em Deus. A confiança gera fé, e a fé nos traz paz nas tribulações. Temos perdido a luta, por muitas vezes, por acharmos que a nossa força está no nosso braço e acabamos tomando pauladas da vida, porque não entendemos que é Deus quem guia a nossa vida. Achamos que daqui a 10 anos vamos fazer alguma coisa tão grandiosa, que daqui a 10 anos iremos realizar algo majestoso, que irá ficar gravado por toda a criação, por toda a eternidade. Mas esquecemos que Tiago 4,14 diz: vocês nem sabem o que lhes irá acontecer amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa, vai embora, some, desaparece. E ficamos frustrados, porque o Senhor não foi falho comigo. Logo eu, dizimista fiel, minha família estará aos pés da igreja. Eu faço tudo tão direitinho. Se eu fosse na época de Jesus, seria um escriba aprovado, de tão conhecimento que eu tenho bíblico. Eu sou uma pessoa tão admirável na igreja. As pessoas passam e fazem questão de me cumprimentar. Mas e lá fora? Quando você sai da igreja, como é a sua vida? O que você faz? A sua vida é igual a você na igreja? Eu já contei isso, mas pregar é bater as mesmas vezes nos mesmos lugares. Então vamos repetir, e se precisar repetir mais 10 vezes, eu vou repetir mais 10 vezes. Tem um cântico, não sei quem é o autor, que é: papai leva Deus para casa. Papai na igreja é tão bom com a mamãe. Papai na igreja é tão legal. Papai sorri. Papai fala com as pessoas. Papai diz te amo. Papai na igreja é tão legal.
Por que papai não leva Deus para casa? Esta é a realidade de muitos de nós. Nós achamos que glorificar a Deus, e por isso ficamos tão com medo na dificuldade, nas adversidades, que adorar a Deus é somente nesse templo fechado que existe aqui, quando na verdade, igreja sou eu e você. Preste atenção, onde tiver 3, 4, 5, 6, 1 milhão, 1 trilhão, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, ali ele vai estar. Não é se você estiver reunido num templo, o Senhor vai estar lá. O Senhor, na verdade, Jesus Cristo, veio acabar com o templo e rasgar o véu e dar liberdade para que todos tenham livre acesso ao Pai através dele. E não mais no templo, não mais em Jerusalém, mas em toda a terra, em todos os lugares conhecidos pelo homem e ainda não conhecidos. É ali que você pode e deve adorar a Deus. E aí temos esse romantismo de que adorar a Deus é estar à frente dos trabalhos da igreja, é estar envolvido em todas as ações, em todos os ministérios, em todas as frentes, daquele cara que o pastor lembra do nome dele na primeira programação, vou falar com o Cadu. Só que aí quando o Cadu está almoçando, ele não ora. Quando o Cadu recebe um aumento, ele não devolve o dízimo. Ninguém sabe que eu tive aumento, vou continuar aqui com a mesma quantidade, ninguém vai saber. Quando o Cadu está em casa, fazendo as coisas, ele esquece de Deus. Quando o Cadu está numa boa, Deus fica ali, no segundo plano, porque Cadu esqueceu de 1 Coríntios 10, 31. Qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. E eu acho tão legal esse versículo, que ele pega as coisas tão simples, comer, beber. Ele não fala, quer você ganhe uma promoção na empresa, quer você seja aprovado no doutorado em Harvard, quer você ganhe um Porsche Zero do seu pai, fazei tudo para a glória de Deus. Não, ele pega as coisas básicas da vida, quer comer, eu e você precisamos comer, senão vamos morrer, quer beber, fica aí sem beber água, passa a tua vida sem beber água, vai dar pedra no rins, vai dar complicação para tudo que é lado, daqui a pouco tu está fazendo hemodiálise, daqui a pouco tu está fazendo um monte de doideira na tua saúde, porque tu não bebeu água. Então as coisas simples, ele vai lá e traz, porque se você adora a Deus nas coisas simples, e você vai entendendo que você precisa adorar a Deus em todos os momentos. Ao momento que eu abri o olho, e ao momento que eu fechei para dormir, este é o tempo que eu preciso estar adorando a Deus. Seja o que quiser, faça o que vier, preciso estar adorando a Deus. Então o segredo para que eu e você venhamos vencer as dificuldades está em adorar a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias e em todo momento. Adorar a Deus não é somente adorar a Deus nos momentos bons da minha vida. Adorar a Deus é como Jó, e olhar foi seus filhos, foi sua riqueza. Presta atenção de Jó. Jó era o homem justo, temente a Deus e o mais rico da sua região. E vem Deus e cria um plano para que o diabo pudesse ver e o mundo pudesse entender. Quando você é fiel a Deus, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, você não vai negar a sua fé. E aí começa Jó, perde toda a sua riqueza, e lá vai seus servos,
tão fiéis, e vão, os que ficaram sobraram. Vem outra maldição, ou vamos dizer, um agir de Deus, e leva todos os seus filhos. E novamente, Jó sofre. Vem sua mulher e diz, nega o seu Deus, e morre. Jó continua firme. Vem os seus amigos, e vou te falar que se eu tenho amigo igual do Jó, eu prefiro ficar só com os inimigos. E vem os amigos de Jó e falam, você pecou, seu pecador, se arrepende, por isso Deus fez isso com você, seu pecador. E Jó permanece firme. E aí Deus, com toda a sua sabedoria e seu poder, se manifesta. E se lembra do que eu falei há umas 2 ou 3 pregações atrás, 2, né? Na quarta-feira, que você precisa, né, ter um coração amável. É quando você tem por direito aplicar a pena, mas você libera misericórdia. Deus olha para Jó e fala, o que fazer com seus amigos? Jó estava no direito de aplicar a justiça, mas ele libera misericórdia, porque ele sabia que o Deus que ele servia também era misericordioso. Eu e você precisamos buscar ser igual a Deus. E por que nós não somos, para encerrar, vou trazer uma ilustração para poder melhorar aqui nosso encerramento. O primeiro homem que subiu o Monte Everest, Edmund, ele, na sua primeira tentativa, não conseguiu. O monte derrotou aquele escalador tão famoso. E ele foi chamado para dar uma palestra na sua cidade. E eu não sei se por bem ou se por mal, a história não conta porquê disso. As pessoas que o chamaram, botaram na parede o desenho do Monte Everest. E ele, quando sobe, ele olha e fica parado um monte de tempo admirando o Monte Everest. E ao virar para a plateia, ele dirige as seguintes palavras: o monte estás aqui, ele não pode crescer mais, mas eu ainda posso melhorar, crescer e vencê-lo. E assim ele fez. Treinou, 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 treinou. E foi o primeiro homem a subir o Monte Everest. Eu e você temos que orar todos os dias para o Monte Everest, que as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, o nosso lobo interior, olhar para ele e dizer: você não pode ser maior, mas eu em Deus ainda posso crescer mais e superar as suas limitações, porque aquele que está em mim é muito maior do que você. Precisamos encarar as nossas dificuldades, mas encarar em Deus, olhar para as minhas dificuldades e olhar para o meu manual e dizer o que eu preciso fazer. E hoje é tão perfeito, porque se você for lá no Google, que você vai pesquisar o pão, e você botar lá, qual a palavra que estará para vencer a ansiedade na Bíblia, vai falar os versículos, você estuda, e ora a Deus, Senhor, que o Senhor venha falar através dessa palavra na minha vida, faça com que essa palavra seja uma verdade dentro de mim, canalize isso no meu coração, na minha alma, que a minha alma fique sedenta por Ti, que eu não ore para os lobos, que eu ore ser ovelha, que eu deixe o Seu cajado me guiar, Pai. Precisamos encarar o Monte Everest
e olhar para ele e dizer: eu sei que está difícil, perdi meu emprego, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi minha esperança, mas você não pode ser maior, você não pode crescer, porque eu só tinha uma mãe, você não pode me tirar duas mães, eu só tinha um pai, você não pode me tirar dois pais, mas eu posso te vencer em nome de Jesus. Queria que seu ministério de música pudesse tocar aqui um louvor, enquanto a gente vai caminhando para o final. E eu queria, nesse momento, que eu e você pensasse, enquanto o teclado vai suando aqui as suas melodias, para onde eu e você temos olhado nesse momento de dificuldade extrema que estamos passando. Momento de incerteza total, se olharmos para o mundo. Se procurarmos cura interior para as nossas dores, para a paz que está faltando, para tudo aquilo que tem nos afligido. Eu olho e vejo que não tem saída. Mas quando eu olho para Deus, e este é o convite desta noite, que você volte a olhar a Deus, que você possa fazer como o Salmo 121, elevar os seus olhos para o monte e declarar: o meu socorro vem de Deus. Que no dia de hoje, você que estava afastado, que você que estava sem fé, sem esperança, que receba este convite que eu estou fazendo agora. O Ministério de Louvor vai tocar a música. E eu sei que a gente está online, isso deve ser muito louco, porque eu estou fazendo um apelo online, mas é necessário. Porque a gente está aqui falando, e você não está tomando nenhuma ação, tem permanecido estático, parados, congelados nas suas aflições. Então eu vou convidar o Ministério de Louvor para tocar esse louvor que está nos acordes dessa melodia. E enquanto o Ministério de Louvor estiver tocando, você que está sentado no seu sofá da sala, você que está sentado aonde quiser, se esteja em pé, deitado, aonde você estiver, você possa declarar este louvor a Deus, de maneira que dizendo: Senhor, eu sei que eu me perdi pelas minhas dificuldades, mas hoje eu estou aqui. E eu quero voltar, Pai, aos seus braços e sentir de novo a sua presença. Não vai ser mais as dificuldades, as aflições, as amarguras da vida que vão tomar o meu caminho nas mãos, mas será o Senhor que fez os céus e a terra, que irá me consolar e me guiar com o seu cajado. Enquanto nós cantamos, você aí onde estiver vai fazer esta oração em nome de Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber do teu
trabalho. Como um sol sobre mim, para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias quebrar, com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que estou em ti confiar. Se os inimigos quiserem me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível eu serei. Com a unção de Deus, com o poder do Senhor, você irá vencer as dificuldades, as lutas. E quando eu falo isso com você, irmão, possa crer, eu sei o que eu estou falando. Eu digo com todo o conhecimento e autoridade sobre o sofrimento, que em Deus, eu e você, podemos mais do que imaginamos. Podemos criar corações tão fortes que nem as perdas mais dolorosas podem abalar sua fé. Que por mais as dolorosas que sejam as perseguições, nada irá esmorecer a sua fé em Deus. Que se você realmente confiar em Deus de toda a sua alma e o adorar em espírito e em verdade, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você sairá desta prova marchando e louvando a Deus e engrandecendo o seu nome, porque você vai ter a certeza que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de tudo que há em ti, porque foi Ele quem te criou. E por isso, aconteça o que acontecer, haja o que houver, que tudo seja para a glória do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, estou aqui, Pai, para dividir com meus amados irmãos aquilo que o Senhor falou comigo durante a madrugada, Pai, na qual eu estava aflito, querendo achar algo que pudesse expressar aquilo que eu estava passando naquele momento, e junto com o meu irmão que também possa estar passando por algo parecido, igual, entendesse que há solução para marchar sobre as dores. E eu sei que foi o Senhor que me deu esta palavra, porque a palavra é sua e não minha. E por isso ela fala aos nossos corações, e por isso ela corta a nossa alma e divide-a. É por isso, Pai, que eu creio, Pai, que hoje é um dia de transformação na vida dos meus amados irmãos, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha agir, Pai, sobre suas dores, Pai. Que o Senhor venha agir sobre as suas dificuldades, Pai. Que o Senhor venha agir, Pai, sobre tudo aquilo que tem trazido dor, que tenha amargurado meu irmão no dia a dia, que tem tirado as suas forças, que tem feito, Pai, ele fraquejar na fé, Pai. Que hoje seja um dia de libertação, Pai, porque a vitória só existe no dia em que somos libertos em Jesus Cristo. E que ele possa entender que não é os livros, que não é as pesquisas, que não é as músicas, Pai, mas é o Senhor
é o Senhor, o único capaz de curar todas essas dores, Pai. Que é o Senhor, que é o único capaz de trazer a libertação, a cura para esta ferida, Pai. Esta ferida vai ficar lá, mas ela será cicatrizada em nome de Jesus. E ela não será mais para a dor, mas será para que, quando olharmos para a dificuldade, nós iremos ver as nossas cicatrizes e iremos lembrar que o Senhor esteve presente em todas as feridas. Pai, toma a vida e o coração desta amada Igreja Batista Videira. Que o seu povo venha a ser curado em Ti, Pai. Toma a vida do pastor Aloísio, Pai, em suas mãos, Pai. Acalma o coração do seu servo. Eu imagino o quanto ele deve estar impaciente, querendo voltar às atividades. É um homem que ama a obra, que ama o ministério. Acalma o coração do pastor desta igreja. Traga conforto para ele. Traga refrigério. Acalma, Pai, o coração daqueles que perderam os seus entes queridos. Ó, Pai, consola com seu Espírito Consolador sobre essas vidas, Pai. Que essas vidas venham sentir, Pai, o refrigério na alma vindo de Ti, Pai. Que estas vidas, Pai, possam entender, Pai, que todas as coisas, por mais dolorosas que sejam, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o sol vem sobre o justo e o injusto. Que o Senhor tem planos maiores para nós. E por mais que não venhamos ver mais nada de bom acontecer, o maior plano que o homem poderia receber na vida, o Senhor já os deu lá na cruz do Calvário, quando entregaste o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a nossa luz e os nossos caminhos e o nosso olhar tem que estar para Canaã, para Jesus Cristo, porque é para lá que eu quero ir, independente do que eu venha estar passando, independente das dificuldades e das lutas, eu tenho que lutar, porque eu quero chegar em Canaã. E que o povo que está do outro lado venha também ter essa certeza que precisa continuar caminhando em direção a Canaã. E quando aparecer uma rocha, tenha paciência em Deus, e com o martelinho da fé, essa rocha vai se quebrar. E quando vier aquela grande tempestade, as minhas orações em Jesus irá acalmar, irá trazer renovo, irá trazer mares calmos, irá trazer águas tranquilas, irá me trazer a paz que excede todo entendimento. E quando o abismo estiver em frente a mim, Senhor, e eu olhar e não ver o fundo do abismo, e não tem mais como eu voltar, eu tenho que ir para frente, eu irei olhar para a sua cruz. Ó Deus, e ela será a ponte da qual irá ligar um extremo ao outro, e eu irei passar marchando, dando glória a Deus, louvando e bendizendo o seu nome, dizendo: só tu és poderoso, só és tu digno de toda honra, de todo louvor, e não há dificuldade maior que o seu poder,
porque o Senhor me salvou para que pudesse cuidar de mim. E por isso, Pai, neste momento de grande dificuldade, eu continuo marchando, porque é o Senhor que está me levando. Ó Deus, acalma o coração desse povo lindo de Santíssimo, Pai. Acalma, Pai, as aflições. O Senhor mesmo nos disse: no mundo terás aflições, mas tende bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo em Ti. Nos traz, Pai, esse ânimo que perdemos porque somos homens falhos e de pequena fé. Não deixe que venhamos perecer, mas que possamos ser um milagre em Suas mãos. E haja o que houver, e venha o que vier, que tudo seja para a glória de Deus. E agora, que o amor do Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo e a salvação em Jesus Cristo seja sobre todo o povo espalhado nessa terra e sobre esta linda e amada Igreja Batista em Santíssimo, e que todo o povo possa declarar neste momento, em espírito e em verdade, que assim seja. Amém, amém e amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus não retire de ti o seu espírito. E haja o que houver e venha o que vier. Glorifique a Deus, que o resto a gente marcha e passa louvando e agradecendo.